Bom, mais uma vez aqui estamos reunidos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecer mais uma vez a Ele por tudo que tem ofertado a cada um de nós, pela nossa saúde, pelo amparo que temos recebido, como também a espiritualidade maior, aos amigos que sempre também estão ao nosso lado, nos guiando e nos orientando da melhor maneira possível. Que a Tua paz, Senhor, o Teu amor, envolva a todos, agora e sempre. Que assim seja. Bem, nós vamos conversar um pouco hoje sobre a aflição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vem falar sobre bem-aventurados os aflitos. E é bem interessante quando nós começamos a pensar na aflição, porque a gente questiona, a gente ouve pessoas passarem para nós: puxa vida, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando aí por um problema. E me lembro que eu vi uma palestra, me lembro que li no Evangelho, me lembro de um amigo ter dito para mim que nós temos que sofrer e não podemos reclamar. Aí nós vamos parar um pouco e refletir. Sabemos, nós temos a certeza que Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, Ele quer o nosso bem. Em nenhum momento Deus nos criou para que nós passamos por dificuldades, para que nós ficamos ali sofrendo. Jamais Ele faria isso. Então, vendo por esse lado, então como pode? Se Deus é bom, se Deus é justo, por que será que nós passamos de vez em quando por algumas situações ali difíceis? Por que será que tem pessoas que nascem, né? Nós vamos observar ali bebês que nascem, que estão com seus pais, e durante a sua existência passam por nenhum tipo de dificuldades, vamos dizer assim. Ao passo que outras pessoas passam por dificuldades, se não agora, talvez no decorrer da sua existência. Mediante isso, a gente pensa, voltando, né? Deus é bom, por que será que Ele permite? E é justamente aqui que nós vamos tentar entender os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, que está ali no seu Evangelho, que vem falar sobre a justiça das aflições. E por que justiça das aflições? Se no momento atual estamos passando por algum tipo de dificuldade, estamos passando por alguma questão mais difícil, volto a colocar que nós acreditamos não é por castigo de Deus. Já paramos para pensar que pode ser nós os responsáveis? Mas como assim? Não, nós vamos parar e pensar, eu sou responsável por aquilo que eu faço por mim? Sem dúvida alguma. Nós vamos pensar, nós vamos refletir nas causas, por exemplo, atuais das aflições. E de vez em quando nós nos pegamos a colocar assim: eu estou talvez desempregado, talvez eu estou passando por um problema de saúde, talvez eu esteja enfrentando uma dificuldade no seio familiar. Eu acredito, eu acho, eu tenho a certeza que é por conta da minha existência passada. Mas vamos parar mais um pouco e pensar, será que dentro desses exemplos que citamos, o meu sofrimento é por conta da minha existência passada? Ou será que é por conta do meu momento atual? Se eu estou desempregado, por que será? O que será que aconteceu? Se eu estou doente, estou com um problema, por exemplo, de estômago, estou com uma dor de cabeça, por que será que essa dor me acometeu? Tem alguma coisa ligado à existência passada? É bem possível. Existe a possibilidade? Claro que sim. Mas não podemos esquecer que pode ser da existência atual. Se eu não estou cuidando bem da minha saúde, física, emocional, psicológica, espiritual, se eu não estou indo bem com a minha família, se eu estou enfrentando, tendo dificuldades no seio familiar, no seio social, desculpem. Então isso tudo pode provocar o quê? Em mim, ou em cada um de nós? Um sofrimento.
Então nós precisamos parar e pensar e refletir por que desse sofrimento nesse momento. Aí nós vamos pensar e voltar lá atrás na questão das causas anteriores das aflições. Aí sim, bem possível, considerando a existência ou existências aí pretéritas, fizemos algumas coisas que talvez não tenham sido boas na época e agora, por conta disso, nós estamos passando por aquilo, por esses sofrimentos. Não esquecendo nunca que antes de reencarnar, lá no plano espiritual, existe o chamado planejamento reencarnatório. Dentro do planejamento reencarnatório, nós vamos pedir à espiritualidade que nos dê a oportunidade na existência futura que a gente venha passar, no sentido não de pagar, porque de vez em quando nós ouvimos algumas pessoas falarem de uma forma equivocada que estamos aqui pagando débitos do passado, mas não. Lembro que falamos no início que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, jamais Ele nos criou para o sofrimento, mas Ele nos dá a oportunidade de, através das reencarnações, estarmos fazendo o quê? Resgate. Então, se na existência passada, por exemplo, eu abusei, se eu tinha um poder, então, bem possível que agora, nessa presente existência, nesta vida, eu vou passar, talvez por algumas dificuldades, por conta lá de trás. Não necessariamente com aquele espírito que eu tenha cometido lá atrás uma falta. É possível que sim, mas isso não é regra. Então isso tudo acaba se dando para quê? Para que a gente possa aproveitar a existência, para que a gente possa aproveitar a reencarnação no sentido de evolução. E quando nós falamos de evolução, a gente começa a pensar como é difícil nós nos conhecermos. Porque através do autoconhecimento nós temos condições, nós temos possibilidades de começarmos a mudar. Nós aprendemos muito, que é muito comum dentro do meio espírita, que fala de transformação, que fala de reforma íntima. E nós precisamos passar por esse processo. Numa existência, é possível nós mudarmos por completo? Não. É muito difícil. Nós sabemos, inclusive, que de vez em quando ocorre uma pessoa, e por que não dizer para nós mesmos, nós estamos vivendo a presente existência, estamos passando por uma situação e nós nos negamos a mudar. Nós acabamos sempre colocando o quê? Que a questão é do outro, que eu me encontro nessa situação por causa do outro. O outro que me deixa nervoso, o outro que não me entende, o outro que me prejudica, e assim por diante. Não que não possa acontecer, é possível? Claro que é. Mas o que eu vou fazer com tudo isso? Nós precisamos começar a fazer o quê? A ter essa mudança, essas transformações. Que se dá como? Gradativamente. Quantas vezes que nós, quando buscamos uma casa espírita, que estamos passando por uma determinada dificuldade, passamos por uma entrevista, recebemos orientações, começamos a participar da casa espírita, através da palestra, através do tratamento espiritual. Em nossa casa fazemos o evangelho, tomamos água fluidificada, enfim, nós começamos a mudar. E a gente diz, principalmente, que a partir do dia seguinte seremos diferentes, e não é bem assim. Porque há a importância, a necessidade do que dessa mudança começar a ocorrer de onde? De dentro de nós. E quando a gente pensa essa questão dessa mudança interna, a gente pensa assim, poxa vida, essa mudança interna, mas eu começo a questionar, por que será que eu estou passando por essa situação? Será que se eu tivesse a oportunidade de me lembrar do que eu fui, do que eu fiz na existência passada, ou em qualquer uma das existências, minha vida seria diferente? E no Evangelho, dentro desse capítulo 5, ele vem falar sobre esquecimento do passado. O que significa isso? Que Deus, ele não permite que no primeiro momento a gente se lembre das nossas existências passadas, justamente para evitar com que nós tenhamos a possibilidade, quem sabe até, de identificar aquele que nos prejudicou lá atrás, esteja dentro do nosso lar, que pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, de repente o filho, ou outra pessoa do nosso convívio. Sabendo de tudo isso, qual poderia ser a nossa reação?
Ficaríamos felizes? Possivelmente não. A gente sabe que não. Como inclusive, né? Quando nós estamos aí fora, alguém chega para nós e diz: olha, você viu fulano de tal? Aquele que se diz seu amigo, ele não é, toma cuidado com ele. E a gente não acredita. Até que ela insiste, faz algumas colocações para nós, o que provoca internamente? Vem aquele sentimento qual? De alegria, de felicidade? Não vem. Então vamos imaginar, saber que aquele que está conosco, dividindo a mesma casa, dentro do mesmo lar, é aquele que nos prejudicou lá atrás. Então, mediante isso, nós temos que começar a pensar que de fato não vale a pena. Tanto que a espiritualidade, os benfeitores espirituais, eles colocam que no momento oportuno, quando nós estivermos ali preparados, nós vamos nos lembrar. E algumas vezes, como que se dá essa preparação? Através do sonho. Quantas vezes estamos ali dormindo, nós sonhamos e temos no dia seguinte algumas lembranças. E isso, a espiritualidade, nessas lembranças, eles vão passando para nós de uma forma que gradual. Porque eles sabem que a partir daquele momento nós já temos condições de entender, de compreender. Mas não é de uma forma o quê? Declarada. E isto é importante, sem dúvida alguma, acaba sendo importante. Como também a gente questiona, né, quando nós estamos ali no meio social e um amigo chega para nós e diz assim: puxa vida, você conhece fulano de tal? Sim, conheço. Mas você viu uma pessoa tão boa, né, que praticava caridade, que não prejudicava ninguém. Você vê, ele morreu tão jovem, ou desencarnou tão jovem. Por que será? Ao ouvir aquilo, se nós não temos um conhecimento, esclarecimento espiritual, pode provocar em nós o quê? Uma revolta. Tantas pessoas que poderiam, que deveriam ter morrido no lugar dele. A gente não pensa assim? Pensamos. Mas não podemos esquecer, como citamos, que existe o planejamento reencarnatório. Então esse indivíduo que acabou desencarnando agora, possivelmente, ele já cumpriu a sua missão aqui. Que nós vamos trazer para o momento atual que estamos passando, por conta dessa pandemia, por conta do novo coronavírus. Então já tem algumas semanas, já estamos aí 2 meses e pouco, aqui no estado de São Paulo, passando pela chamada quarentena. E numa dessas, algumas pessoas estão adoentadas, e quantas outras, né, nós temos aí acompanhado, pessoas que estão desencarnando. Ficamos tristes? Com certeza que sim. Nós ficamos. Mas a gente também não sabe, a gente não pode dizer o que será que aconteceu. Será que não era o momento dessas pessoas estarem ali desencarnando? Não significa que a gente não tenha que tomar os devidos cuidados. Porque às vezes nós ouvimos pessoas falarem assim: ah, mas se chegar o momento, né, eu não sei quando vai ser meu momento de partida, de retorno ao mundo espiritual, do meu desencarne, então eu não preciso me cuidar. É nossa obrigação. Da mesma maneira que nós cuidamos da nossa casa, da nossa parte material, precisamos cuidar do nosso físico. Independentemente se vamos desencarnar daqui 5 minutos, que seja daqui 50 anos. Nós temos que fazer o quê? Que cumprir. Da mesma maneira que temos que cumprir as leis dos homens, nós temos que cumprir também as leis de Deus. E as leis dos homens, o que diz nesse momento? Nós não temos que seguir? E se a gente não segue as leis dos homens, como nós vamos conseguir seguir as leis de Deus? E a gente sabe que é necessário. Então, numa dessa, né, alguém acaba ali desencarnando, que, como falei, nós vamos sentir, claro, porque de vez em quando nós também ouvimos pessoas falarem que espírita não tem sentimento, que espírita não sente desencarne do outro. Quem disse que não? Nós sentimos sim. A diferença qual é? Que precisamos tomar o cuidado de não entrar no desespero. Porque o desespero, sabemos que é ruim para nós que estamos aqui encarnados, como e principalmente para aquele que desencarnou. Mas nós vamos sentir, então tem toda uma emoção. Então, mediante isso, como nós falamos, né? Alguém desencarna, então vamos imaginar uma criança desencarnou. Natural que a sua mãe, natural que o seu pai sinta, chore, vá conversar com Deus, perguntar por que será. Mas a gente não para pensar se, de repente, esse espírito não desencarnasse agora. Fosse daqui 5 anos, daqui 30 anos. Ao longo desse período, o que será que poderia acontecer com ele?
Nós pensamos e colocamos assim: puxa vida, mas ele tinha, né, uma vida inteira pela frente. Mas a vida não é somente aqui. Tem um aprendizado aqui, lógico que tem. Né? Nós desenvolvemos intelectualmente, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, claro. Mas nós sabemos que a verdadeira vida é onde? É no mundo espiritual. E é lá que nós vamos dar esse prosseguimento. E é assim que os benfeitores espirituais procuram nos passar. Através do quê? Através da intuição, através da orientação. Como se dá essa orientação? Será que nós estamos ali abertos, estamos ali receptivos para receber e para perceber isso tudo? E eles nos auxiliam. Que é aquilo que a gente sempre traz, que a gente sempre fala da intuição. Então aquela voz interior que fala para a gente: faça isso, faça aquilo. E nós ficamos: será que é um bom espírito que está pedindo para eu fazer? Ou será que é um espírito ainda numa condição inferior? Basta nós pararmos, pensarmos no que a mensagem que ele está nos passando. Porque um espírito evoluído jamais ele vai pedir ou vai sugerir, melhor dizendo, né, que a gente venha fazer uma coisa que não é boa. Agora, um espírito equivocado, aquele espírito numa condição inferior, esse sim, esse pode. Ah, mas eu quero ficar livre dele. Nós queremos, mas não podemos esquecer que da mesma maneira que estamos aqui para aprender, não é diferente também com esse espírito. Ele também está precisando. E nós estamos ali ajudando. Esse ou esses espíritos desencarnados, que quantas vezes também acabam ali nos influenciando, que nós permitimos, através dos nossos pensamentos, através de que nós acabamos chamando de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente. Mas independentemente disso, se nós chamamos, eles também estão passando por algumas aflições. O que a gente tem que fazer? Principalmente quando a gente vai à casa espírita. Fazer uma prece para nós, sim, para os nossos familiares, sem dúvida alguma, mas não vamos esquecer também desses nossos irmãos equivocados. Ah, mas como eu vou fazer uma prece, uma oração, se eu sei que ele quer me prejudicar? É justamente nesse momento. Porque quando nós estamos ali, fazendo uma prece, uma oração para ele, a gente faz uma vez, 2, 5, 10, mais vezes. Vai chegar num determinado momento que vai acontecer. Ele vai começar a perceber: puxa vida, esse espírito que eu estou ali ao lado dele, tentando prejudicar, provocando nele um sofrimento, mas olha, ele não é tão ruim assim. Ele está querendo o meu bem. Nós vamos o quê? Começar a auxiliar, nós vamos começar a ajudar também esse espírito. E não é isso que nós aprendemos no que diz respeito à caridade? Quando a gente fala da caridade, porque tem a caridade material, sabemos da sua importância, como também tem a caridade espiritual. As duas temos que fazer, sim. Mas a caridade espiritual, segundo o que os benfeitores nos passam, essa é bem mais difícil. Então nós estarmos ali nos doando. E aí a gente vai voltar. Mas eu estou, né, passando por uma dificuldade, eu estou em sofrimento. Como eu vou doar? Será que não é justamente aí? Quando nós começamos também a observar o outro, quando nós começamos a deixar um pouquinho de lado o nosso sofrimento e observar que outras pessoas, que outros espíritos encarnados como nós, estão passando por aquela situação, começamos a fazer uma doação. Nós vamos esquecer o nosso e vamos ajudar. Será que isso não vai também, de uma forma indireta, nos ajudar? Com absoluta certeza que sim. Então compete a cada um de nós fazer o quê? A sua parte. Não entrar no desespero, acreditar sempre, né? Manter sempre a nossa fé, como nós falamos, e sempre nós vamos dizer, como está no Evangelho, que Jesus deixou muito claro. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, criou a todos nós com esse objetivo de evolução. Alguns caminham de uma forma um pouco mais rápida, outros talvez de uma forma um pouquinho mais lenta, mas todos nós vamos chegar lá na frente. E chegando lá na frente, o que vai acontecer? Nós vamos identificar outros espíritos que já passaram por tudo aquilo. E nós vamos ver: puxa vida, eu passei por aquilo, passei por aquela dificuldade, passei por aquele sofrimento. Às vezes a gente se arrepende. Com esse arrependimento, quantas vezes acaba vindo que o sentimento de culpa? E a gente sabe, o sentimento de culpa vai resolver?
Aí a gente diz assim, puxa, o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse há 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás, minha vida seria diferente. Sim, é verdade. Mas precisamos passar por todo o quê? Por todo esse processo. Então, de nada vai adiantar ficarmos ali, que de vez em quando passa pela nossa cabeça, às vezes a gente observa, a gente tem contato com pessoas que fazem isso, que se afastam, né, que se isolam, que acham que ficando do outro lado, sozinhos, né, é uma forma de estar que se redimindo. Não. Ah, mas eu preciso resgatar. E de novo ouvimos pessoas falarem, eu tenho que pagar. Não, ninguém tem que pagar nada. Deus não quer receber nada de ninguém. O que Ele espera é que a gente se esforce para a gente poder melhorar. Então o momento quando é? O momento é hoje, é a partir de agora. O ontem já foi, ninguém muda passado. E o amanhã? Nós temos sim, por obrigação, traçarmos metas, termos ali objetivos, o que queremos lá na frente. Isso é bom para todos nós, mas não viver também de futuro. O momento é hoje, é o aqui e agora. Então, mediante isso tudo, vamos parar, vamos nos permitir a nos conhecer. E como é que a gente se conhece? Na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, o sábio da antiguidade, lá Santo Agostinho, ele falou, né, que todas as noites, antes de dormir, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, vamos pensar como foi o nosso dia. Tudo que fizemos para o outro, se a gente quer aquilo de volta. Ah, eu quero, significa que foi uma coisa boa. Ah, mas eu não quero. Damos justificativas que ele merece, que aquele indivíduo merece. Volto a dizer, não vai adiantar eu naquele momento ter essa consciência, puxa, eu exagerei. É verdade, a gente não pode. Mas vamos começar a mudar a partir daquele instante, a partir daquele momento. Não pedir que os benfeitores espirituais mudem a nossa vida, que eles não vão. Eles não vão mudar. Quem muda nós, internamente, quem é? Somos nós mesmos. Então, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Então, cada dia mais nós nos darmos a oportunidade, nós nos darmos a possibilidade e nós nos fortalecermos na fé. Sempre com a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão, nosso mestre maior, que aqui esteve no planeta Terra, dando, através dos seus ensinamentos, quantas lições. E cada dia que passa, nós estamos fazendo um pouquinho. E eu costumo sempre colocar, se nós observarmos como nos encontramos hoje, e como éramos há uma semana atrás, ou talvez há 10 anos atrás, ou há mais tempo, eu tenho certeza absoluta que nós já mudamos. E para melhor. Então, ficamos cada vez mais fortalecidos na fé, pedir, né? Porque nós precisamos rogar a Deus através de preces, através de orações, que possam nos guiar com bons instrutores, com o nosso anjo da guarda, e temos a certeza que agindo dessa forma, dessa maneira, nós vamos seguir o melhor caminho, que é o caminho do bem, que é o caminho do amor. Então, muito obrigado a todos, e que Deus nos proteja com muito amor e com muito carinho. Que assim seja.